O teste foi válido. O desempenho, mais ou menos. Esse é o canal Tá no Papo. E você vem comigo depois da vinheta. Fala aí, pessoal do canal Tá no Papo, tudo certo com vocês? Eu sou Wesley Costa, o dono desse canal aqui, desse singelo e humilde canal, já convidando você a se inscrever, deixar seu like, seu comentário, ativar o sininho para receber todas as notificações, tá certo? Mais um vídeo aqui trazendo para vocês minha opinião sobre a seleção brasileira e sobre os amistosos que foram feitos. Eu preferi fazer um vídeo só dos dois jogos em vez de fazer um para cada, para poder ter uma visão melhor de como foi realmente o teste. O primeiro jogo, por exemplo, o Brasil venceu e venceu bem uma equipe muito forte que o Brasil ainda não tinha vencido, e a equipe do Senegal, né, uma equipe que já tinha enfrentado o Brasil em duas oportunidades, empatou na primeira e venceu o Brasil na segunda, né, há 2 anos atrás, acho que com o Diniz ainda. Né, então era uma equipe muito forte, é uma equipe que muita gente acaba menosprezando por ser da África, e é um continente que não tem um futebol tão vencedor como o europeu, por exemplo, mas engana-se quem pensa isso. O Senegal vinha de uma sequência muito grande sem perder, vinha vencendo jogos contra seleções importantes, e contra o Brasil não seria diferente. Eles entraram com força, com vontade, era praticamente um jogo de Copa do Mundo, apesar de ser um amistoso. As duas equipes entraram com sede de vitória, duas equipes que estão classificadas para a Copa do Mundo, e sim mostraram muita força, muita vontade de vencer. Foi uma seleção que partiu para cima, mostrando a qualidade que tem, a força física, o poder tático, técnico. Tem grandes jogadores, né? Um deles, o Mané, que até pouco tempo estava sendo campeão da Champions League ali pelo Liverpool, hoje joga na Arábia Saudita. Tem muito jogador bom de verdade ali. Então é uma seleção muito cascuda e claro que o Brasil não teria vida fácil. Mas com a atuação brilhante do Estevão, Casemiro também jogou muito, Matheus Cunha também entrou muito bem, Rodrigo também, o Vinícius Júnior é um caso à parte, eu vou falar daqui a pouco especificamente sobre o Vinícius Júnior. Mas enfim, foi um jogo em que a seleção jogou muito bem, principalmente no primeiro tempo, conseguiu os dois gols, né, com o gol de Estevão e do Casemiro. Inclusive o gol do Casemiro foi uma jogada ensaiada muito bem feita, muito bem executada. Todos os outros atacantes puxaram a marcação e acabaram deixando o Casemiro meio que sozinho com o tempo para dominar, ajeitar a bola e chutar. E fez o segundo gol, o pessoal ainda ficou reclamando de impedimento, mas foi tão bem ensaiado e tão bem executado o lance que o Casemiro se posicionou perfeitamente atrás da linha do marcador no momento que saiu o passe. Quando ele recebe, ele já estava à frente, então posição legal, e aí ele consegue fazer o gol com espaço, consegue dominar a bola e fazer o gol e fazer o 2-0. No segundo tempo, como era de se esperar, o Senegal veio com mais vontade ainda. O Brasil teve que dar uma controlada, até porque tem o trauma do último amistoso, né, contra o Japão, que o Brasil foi para o intervalo ganhando por 2-0. O segundo tempo acabou cochilando e tomou a virada. Isso não podia acontecer novamente, então o Brasil entrou bem no segundo tempo, não com a mesma força do primeiro tempo, mas entrou para se defender um pouco mais, controlar um pouco mais o jogo e conseguiu vencer o primeiro amistoso por 2-0 contra a equipe do Senegal. E aí muita gente se empolgou, a seleção agora sim está jogando bem, está jogando de verdade. Mas aí veio o segundo amistoso contra a Tunísia, que teoricamente é um pouco mais fraca do que o Senegal, mas não quer dizer que seja uma equipe ruim. Tem bons jogadores, acho que o destaque vai mais para o Aníbal, né, que foi criado no Manchester United, joga a Premier League, então é um grande jogador. A Tunísia tem bons jogadores. Para quem não se lembra, a Tunísia na última Copa do Mundo, 2022, venceu a França na fase de grupos. Não conseguiu se classificar, mas venceu uma grande equipe, e essa grande equipe chegou à final da Copa do Mundo e por pouco não foi campeã. Então, assim, não é uma equipe muito fraca, é uma equipe forte, que a gente vai ver bastante na Copa do Mundo. Tem uma geração muito boa, não tanto quanto o Senegal, mas que é uma equipe que tem uma força física bastante elevada e que mostrou competência para ir para cima do Brasil. Tanto que, em um erro do Wesley, que foram as únicas alterações do Ancelotti para o segundo jogo, foram as duas laterais, né? Entrou com o Wesley no lugar do Militão, com o Caio Henrique no lugar do Alexandro. Então a equipe do Brasil acabou cometendo um erro com o Wesley, um erro de passe, gerou o gol da Tunísia. E aí no final do primeiro tempo o Brasil sofre um pênalti. Para mim foi um pênalti claro, muita gente colocou que era contestado, para mim não, para mim era um pênalti claro. A bola vem por cima, não pega na cabeça de ninguém, vai direto na mão do jogador da Tunísia, cara, é pênalti.
não tem o que fazer, é pênalti. O Estevão foi lá, bateu e fez, bateu muito bem batido, firme, no canto do goleiro. O goleiro não foi na bola, foi do outro lado, mas acho que se ele tivesse ido no mesmo lado, talvez ele não tivesse chegado. Então o Estevão empatou o jogo. No segundo tempo, teve outro pênalti pro Brasil, o Estevão queria bater, ele falou que viu uma ordem, aí não sabe se foi uma ordem do campo, uma ordem do Ancelotti, de quem foi a ordem, mas a ordem foi para o Paquetá bater. E aí o Paquetá acabou mandando para fora, numa cobrança horrível, né, a cobrança do Paquetá. Ali claramente o Estevão queria bater, estava bem no jogo, e eu acho que ele é o que sai mais valorizado dessa data FIFA. Fez 2 jogos bons, fez gol nos 2 jogos, acho que já está na Copa, possivelmente a titularidade é dele, né, tanto que normalmente ele vinha sendo substituído para a entrada do Luiz Henrique. Nesse último jogo ele não saiu, ele foi para o meio, o Luiz Henrique entrou mesmo assim, mas ele continuou em campo. Eu acho que ele já está na Copa, bem possível ser titular. A gente ainda tem que ver como é que vai agir o Ancelotti, porque ainda tem um Rafinha para entrar nesse ataque. Talvez ele leve o Neymar se tiver em boas condições. Não acho que se ele levar o Neymar vai ser para ser titular, mas é aquela coisa. Você está jogando contra a seleção brasileira, e aí tá ali Vinícius Júnior, Rafinha, Estevão, Rodrigo, caras que estão em grandes equipes. Um joga no Chelsea, 2 jogam no Real Madrid, um joga no Barcelona. Se tiver o Matheus Cunha, joga no Manchester United. E aí vai tirar um deles, tá dando uma canseira na gente e vai sair ele. E aí entra o Neymar. E aí, cara, embora o Neymar não esteja na melhor condição física, é o Neymar. E, querendo ou não, isso gera impacto. Então, se o Neymar estiver na forma física ideal, se ele não estiver se machucando, estiver jogando bem, provavelmente ele deve ir para a Copa. Eu acho assim que se o Neymar conseguir manter o ritmo, ele tem grande chance sim de ir para a Copa. Quero que isso aconteça? Se ele tiver em condições, eu quero sim. Eu acho que a gente precisa levar o melhor que a gente tem. E se o Neymar, questão de talento, aí é fichinha. Ninguém tem talento como tem o Neymar. Se ele tiver em condições físicas, ele tem que ir. Não tem conversa, ele tem que ir. Se ele não tiver em condições físicas, ok, aí ele não deve ir. Se ele for só pelo nome, aí também eu acho que não é necessário. Mas enfim, o Bento não passou muita segurança no gol. Eu acho que o Ederson passou um pouco mais, embora tenha errado um pouco numa saída de bola, quase deu o gol. Mas acho que ele mostrou que ele tem competência, que ele tem capacidade sim para ser goleiro na Copa do Mundo. Embora ache que a titularidade ainda é do Alisson, né, mas acho que o Ederson deve ir. Bento eu achei um pouco inseguro. Marquinhos, ok, acho que deve estar na seleção também para a Copa. Gabriel Magalhães, com certeza, se não tiver machucado, né, ele saiu machucado no primeiro jogo, mas se ele tiver em condições, ele deve ir sim. No meio campo, eu acho que Casemiro e Bruno Guimarães são o titular, e aí o Ancelotti vai ter que achar o substituto, e aí veio o Fabinho para ser o reserva do Casemiro. Provavelmente ele deve ser o titular, eu acho que ele não vai puxar o André, eu acho que o Fabinho ele fez um pouco mais essa função um pouco melhor. É uma bala de segurança, né? O Ancelotti não teve muito tempo para trabalhar, para testar, então acho que deve ir com o Fabinho mesmo. As laterais é que é um problema, cara, porque eu acho que tem uma concorrência a um nível que não é o nível que a gente esperava. Na esquerda tem o Caio Henrique, mas também tem o Douglas Santos, e é possível que ele leve o Alexandro pelo mesmo motivo de levar o Fabinho. Aquela bola de segurança, aquele cara que você sabe o que ele vai entregar, talvez para ser um reserva ali. E aí eu acho que a briga ficaria entre o Caio Henrique e o Douglas Santos, e para mim o Douglas Santos leva vantagem. Jogou bem melhor na seleção brasileira do que o Caio Henrique. Pelo lado direito, eu acho que o Wesley entrou mal no primeiro jogo, no segundo jogo errou bastante. Eu acho que ele perdeu um pouco da credibilidade com essa data FIFA, mas eu ainda acho que ele vai estar na Copa. É um lateral muito bom, é um lateral que tem muita qualidade e eu acho que ele deve sim ir para a Copa. E aí a outra vaga fica naquela disputa. Talvez o PH, talvez o Wanderson. Talvez ele leve o Militão para fazer essa função. Acho que o Militão jogou muito bem de lateral no primeiro jogo. Até o Gabriel Magalhães sair, ele ser puxado para a zaga e entrar no lugar dele o Wesley. Eu acho que o Militão faz muito bem essa função. Já jogou muito de lateral. Inclusive, acho que ele foi formado como lateral no São Paulo. Depois virou zagueiro. Mas faz muito bem as duas funções. Então, o Militão com certeza está na Copa. O Paquetá entrou mal nesse segundo jogo. Perdeu um pênalti. Isso joga muito contra ele. Mas eu acho que a escassez da posição faz com que ele seja um pouco mais garantido. Eu acho que ele poderia levar o Andreas Pereira? Poderia. Acho que vai? Não. Infelizmente, eu acho que o Andreas Pereira não vai para a Copa. Posso até queimar minha língua, mas eu acho muito difícil. E ali no ataque, cara, tem muita gente para você definir. Além do Vinícius Júnior, Rodrigo, Estevão e Rafinha, que para mim já estão na Copa, eu acho que ainda tem a briga do João Pedro, do Matheus Cunha,
do próprio Caio Jorge, do Pedro, do Flamengo. E assim, eu compartilho muito da opinião de alguns comentaristas quando falam que provavelmente o atacante que ele vai levar, assim, o camisa 9, vai ser o que estiver melhor no momento. Vai ser aquele cara que não vai ser titular, mas que se tiver numa determinada situação de jogo, o Brasil está precisando de um gol, vai jogar aquele cara lá na área, aquele cara que a bola bate e entra, ele vai jogar lá na área, vai ficar mandando a bola para ele, e aí vai ser o cara que tiver em melhor momento. Já foi o Pedro, já foi o Caio Jorge, pode ser o Vitor Roque, que foi para essa data FIFA agora. Eu acho que ele vai levar o que tiver em melhor fase no momento. Eu acho que o Richarlison não vai, apesar dele estar sempre convocando o Richarlison de forma injustificada, porque o Richarlison não vem bem, tanto na seleção quanto no clube. Então acho que o Richarlison não vai para a Copa. E aí fica essa vaga, essa opção, para essa disputa toda na posição. Entre João Pedro, Vitor Roque, Caio Jorge, Matheus Cunha. O Matheus Cunha é até um pouco mais diferente, né? Ele é um 9 que não é um 9 como esses outros que é para ficar lá centralizado. É um 9 móvel que sai da área e abre espaço para os outros chegarem. Eu gosto muito dessa função do Matheus Cunha. Eu acho que ele deve sim ir para a Copa. É um jogador muito bom, muito pro elenco. Não é aquele cara de estar lá dentro esperando a bola chegar para bater nele e ele fazer o gol. Ele é um cara que ele ajuda muito na recomposição, ajuda muito na marcação. E ele faz com que o jogo de outras peças, que claro a gente espera mais, apareça um pouco mais. E aí vem o Estevão, o Rodrigo, o Vinícius Júnior. E é um ponto que eu quero abordar aqui. O Vinícius Júnior ainda não fez um jogo decente pela seleção brasileira para você dizer assim, cara, hoje ele destruiu. Não vou considerar aquele jogo contra o Paraguai na Copa América, que ele foi bem, mas o Paraguai estava praticamente devastado, ele foi bem naquele jogo. Mas de dizer assim, agora nós temos um protagonista, eu acho que o Vinícius Júnior ainda não fez esse jogo. Eu espero que ele faça. Era o treinador, ele joga muito no Real Madrid porque o treinador faz ele jogar muito. Na seleção não tem um treinador, mas o treinador veio do Real Madrid para a seleção. E mesmo assim ele ainda não consegue ser protagonista. O Rodrigo, que também não é protagonista, está sendo mais protagonista que ele. Sempre foi na seleção e continua sendo, mesmo com o Ancelotti aí. Então acho que o Vinícius Júnior tem que estar na Copa? Tem. Mas eu acho que ele precisa ligar uma chavinha ali para perceber que ele não está indo bem e que outras pessoas estão jogando bem. O Estevão tem 18 anos, recém-chegado à seleção, já tem 5 gols. O Vinícius Júnior tem muito mais jogos, tem pouquíssimos gols. Tem mais do que o Estevão? Tem. Mas mesmo assim são pouquíssimos. Então acho que ele precisa sim rever essa situação dele, porque ele não está jogando bem na seleção, está ficando para trás. Fez um jogo mal contra o Senegal, fez um jogo péssimo contra a Tunísia, salvo ali alguns highlights, algum um lance ou outro, mas de forma geral não jogou bem. Então acho que o Vinícius Júnior tem que ligar um pouquinho aí a mente, porque não está jogando nada com a seleção brasileira, está sendo alvo de críticas, e eu acho que até merecidas, porque ele precisa jogar bola, precisa melhorar muito o desempenho dele com a camisa da seleção. Mas é isso. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre as eliminatórias como um todo. Esse vídeo aqui foi mais específico sobre a seleção brasileira. Vou falar um pouco sobre a repescagem da Copa do Mundo, sobre a repescagem europeia, a Itália, né, que está deixando a desejar aí. O treinador Gattuso falou umas bobagens aí, mas esse é assunto para outro vídeo. Me diz aí nos comentários o que você achou, o que você achou da seleção brasileira, o que você achou do Estevão, o que você achou do Vinícius Júnior, o que você achou do Ancelotti, do contexto geral da seleção de cada jogador. Deixa aí a sua opinião, é muito importante. Deixa o like também, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, é muito importante também. Se você quiser deixar sugestões de algum tema para a gente falar aqui também, pode deixar aí nos comentários que eu vou estar sempre lendo. E é isso. Muito obrigado, até a próxima e valeu!